Olá, sou Juan dos Santos Matos, aluno do 4º período A do curso de Direito da FACAP, e vou apresentar o artigo que foi escolhido por mim, que fala sobre a proibição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, um tema de bastante relevância para o direito administrativo e que foi escrito por Rogério Marrone de Castro Sampaio. Quem é Rogério Marrone? Ele é juiz de direito, mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, a USP. É professor da Escola Paulista de Magistratura, do curso preparatório para concursos e também professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Maxine, que fica em São Paulo. Ele é autor de vários livros e, claro, do artigo que fala sobre a proibição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Nepotismo. Ao falar de nepotismo, eu estou querendo falar sobre a proibição de familiares em cargos comissionados ou em funções de confiança, ou seja, eu não estou falando de cargos efetivos, porque se o familiar de alguma autoridade for aprovado em algum concurso público, não tem problema nenhum. Mas voltando ao nepotismo, quais familiares não podem ser indicados? As regras de moralidades e impessoalidades, assim como a doutrina e jurisprudência, proíbem a indicação e designação do cônjuge, que é a pessoa a qual você é casada, de companheiro, que é a relação de união estável comprovada, e também de parentes de até o 3º grau. Um fato curioso é que os primos, eles não são considerados parentes próximos, parentes até 3º grau. Eles são considerados parentes de 4º grau, ou seja, não se configura nepotismo. Outro fato curioso também é que se você indicar um cunhado, você estará sim cometendo nepotismo, porque o cunhado ele é considerado seu parente de 2º grau, só que um parente de afinidade, ao invés de ser um parente sanguíneo. Da mesma forma, a sogra, que por afinidade ela é sua parente de 1º grau. Há algum tempo reclama a sociedade em reação contra a indesejável prática do nepotismo na administração pública, expediente frequente utilizado para beneficiar cônjuges e parentes. Isso porque os é atribuído, cargos, funções ou empregos de assessoria ou de direção, em prejuízo à eficiência que se espera do desempenho das atividades públicas. E é importante notar que quando isso acontece é deixado de lado a capacitação técnica e as pessoas acabam entregando os quadros da administração, sem assim passarem pelo concurso de provas e títulos. Olhando para o lado técnico, o nepotismo traz severas consequências. Essa prática corrupta, quando acontece para apenas o favorecimento de familiares, parentes, pode acarretar a incompetência administrativa, pois ela não tem a qualificação adequada para o cargo e mérito. Mas o STF, através de uma súmula vinculante, a de número 13, proibiu o nepotismo nas 3 esferas do poder público, independente de lei, tendo em vista que essa proibição decorre da própria Constituição Federal, ressalvados apenas alguns casos que envolvem nomeação para cargos eminentemente políticos, Nepotismo no âmbito judiciário. Vou falar agora sobre esse tema. Pessoal, na finalidade de corrigir essa situação no âmbito do Poder Judiciário, editou o Conselho Nacional de Justiça a resolução número 7, de 18 de outubro de 2005, em rol exemplificativo que foram definidos os atos que caracterizam a prática do nepotismo. Mas o alcance de moralização dessa resolução tem vários ataques quanto à sua compatibilidade com o nosso ordenamento jurídico, sendo vista a reação em 2 aspectos, que foi
a insistência na tese da inconstitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça e também a falta de atribuição para regular a matéria que é restrita à esfera legislativa. Mas com o novo enfoque que o direito positivo recebeu, com a complexidade das relações jurídicas e variedade das situações fáticas, pareceu superável a tese da necessidade de regulamentação legislativa. Mas é importante também fazermos uma análise na âmbito administrativa, que surge como instrumento de controle, não só a revisão individual dos atos editados, como também a expedição de atos regulamentares, prevenindo futuras ilegalidades, hipótese esta expressamente contemplada no inciso 1º. Daí a conclusão, de que a edição da resolução, ao definir os atos de nepotismo e cobrindo sua prática pelos demais órgãos do Poder Judiciário, deu-se exatamente nos limites dessa competência. Isso tudo prescindindo de legislação ao sustentá-lo, visto também que, como destacado, vem alicerçado em princípios constitucionais de eficácia imediata. Pessoal, também é essencial acrescentar a toda essa argumentação técnica o aspecto social e ético, em que também se estrutura a referida resolução. Priorizados os ideais de justiça e igualdade real, não se pode conceber a utilização desvirtuada da máquina administrativa, privilegiando poucos em total prejuízo da eficácia da atividade pública. É de se esperar, enfim, que tal iniciativa seja seguida pelos demais poderes da República. Na ementa, do procedimento de controle administrativo, consta os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, e que define como atos de nepotismo as indicações de cônjuges, companheiros ou parentes até terceiro grau, inclusive dos membros ou dos juízes vinculados aos tribunais, ressalvadas as hipóteses em que tais servidores são ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras judiciais, quando a vedação é restrita à nomeação ou designada para civil junto ao magistrado determinante da incompatibilidade. O juiz e professor Rogério Marrone trouxe em seu artigo relatórios, votos e entendimentos para que se aumentasse o entendimento sobre o tema, que é de extrema importância para a nossa sociedade, tendo em vista também que buscamos um futuro mais justo e eficaz. Além disso, é importante analisar a seguinte frase de Humberto Ávila, na análise dos critérios doutrinários que foram abordados anteriormente: se o CNJ está autorizado por norma constitucional a examinar todos os atos administrativos praticados pelos tribunais do país. Abre aspas. Enquanto as regras são normas imediatamente descritivas, na medida em que estabelecem obrigações, permissões e proibições, mediante a descrição da conduta a ser adotada, os princípios são normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem determinados comportamentos. Os princípios são normas cuja qualidade frontal é justamente a determinação da realização de um fim juridicamente relevante, ao passo que característica dianteira das regras é a previsão do comportamento. Fecha aspas. À luz desses ensinamentos, pessoal, não se pode negar a eficácia normativa dos princípios constitucionais, tanto mais com base na exigência verdadeiramente inusitada. Friso, de quem sejam expedidas normas jurídicas infraconstitucionais de integração, as quais devem buscar inclusive seu fundamento de validade na própria lei maior. E então não há como negar a competência do CNJ para disciplinar mediante a resolução a matéria que é alusiva ao nepotismo no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Vou falar agora sobre a proibição do nepotismo no Judiciário.
que foi o exemplo da atuação no CNJ. Eu vou mais aqui, acho que defender o CNJ, né? Porque nós temos que ter em mente que a percepção de corrupção em nosso país é muito alta e alcança inclusive o Poder Judiciário, não sendo raros os casos de juízes sob suspeita. E o CNJ é importante para a promoção da ética, da eficácia e da responsabilidade do Poder Judiciário. O CNJ é um grande órgão dotado de legitimidade e tem se mostrado que seu trabalho é de fortalecimento. O Conselho Nacional de Justiça tem suas posições, tal como da proibição do nepotismo no judiciário, o sensatismo, que é a esperança dos brasileiros a respeito da justiça. Então, eu acho que eu estou fazendo mais uma defesa do CNJ, mas a gente tem que saber a grande importância que é o CNJ para o nosso país. Então fica aqui, pessoal. É isso.